Então, meninas, esse sábado deu problemas técnicos, eu não consegui gravar, dando a aula, mesmo a gente estando com poucas pessoas, dando estudo, no caso. E eu decidi, mesmo já sendo quase sexta-feira, eu decidi fazer esse estudo mesmo assim, porque teve muitas de vocês que não participaram. Então, estamos na nossa revista nova, né, desse trimestre. Eu acabei concentrando a maioria dos estudos da revista de vocês no mês de maio, porque, como vocês viram, essa capa é dedicada principalmente, os estudos são à família, e como maio é o mês da família, eu acabei acumulando eles nesse mês. Então, hoje nós vamos ter dois estudos, porque a gente está um pouquinho atrasado no cronograma. O estudo 1, então, na página 30, vai falar sobre um quebra-cabeça chamado Família. E o estudo 2, para quem tem a revista, na página 35, a arte de viver em família. Vou deixar aqui de lado. Então, vamos para nossa revista Família, Projeto Perfeito de Deus, estudo 1 e 2. O primeiro, então, quebra-cabeça chamado Família, ele já começa com uma música que nem todas vocês vão conhecer, mas ela foi famosinha em várias propagandas na minha infância e adolescência, então talvez algumas ainda lembrem, tá? Eu não vou me arriscar a cantar dessa vez. Na aula presencial eu tentei, azar de quem perdeu. Presencial não, o virtual, mas no dia mesmo. Na dúvida, vocês pesquisem na internet. É uma música que fala sobre família, da década de 80, e realmente eu não tenho capacidade de cantar isso daqui direito sem pagar mico, então deixa quieto. Não vai ficar gravado para a posteridade. O contexto aqui que eles trazem de família, que vem desse Atkinson e Murray, de 1996, a família é um sistema social uno, composto por um grupo de indivíduos, cada um com um papel atribuído, embora diferenciados, consubstanciam o funcionamento do sistema como um todo. É uma frase bem complicada para falar uma coisa bem simples, que eu acho que todos meio que sabem mais ou menos como é que funciona, né? Família de vocês. Como é que nós temos hoje em dia, como é que a mídia divulga o que é família? Nós temos os métodos mais tradicionais, digamos assim, de dizer família, que é quando a gente tem um casal, quando a gente tem um casal com filhos, quando a gente tem só o pai e uma criança, quando a gente tem só a mãe e uma criança, seja por separar, seja por ter morrido o outro companheiro. Nós temos agora, sendo aceitos pela sociedade, as famílias LGBT, então, que são dois pais do mesmo sexo, sejam duas mulheres ou dois homens, sendo eles um casal ou um casal com filhos, obviamente adotados, né? Ou então a gente também tem o conceito de família estendida, que é os pais, os filhos, nós temos avós, nós temos tios, nós temos primos, tudo considerado uma grande família. Não necessariamente morando junto, mas como é o meu caso, às vezes até morando no mesmo pátio. Mas o que a Bíblia fala? Tá? Até agora foi o que a mídia fala, a escola fala, o que a Bíblia fala. Em Marcos 10:6, Jesus nos lembra de que desde o princípio da criação, Deus nos fez homem e mulher. Gênesis 1:27 e 28, nós lemos: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então o projeto original de Deus era um homem, uma mulher, que eles constituiriam uma família. Continuando, então, Adão e Eva constituíram sua família. Para quem está acompanhando a novela do Gênesis, vocês já viram o que aconteceu com aquela família. Para quem não viu, pode ler a Bíblia, não tem problema.
Então, era uma família imperfeita, cheia de diferenças e problemas, mas um projeto perfeito aos olhos de Deus. Projeto perfeito no sentido de que era o casal e os filhos, tá? Não que eles fizeram todas as coisas certas. Nossas famílias não são perfeitas nem isentas de dificuldades. São compostas de seres pecadores e com diferentes personalidades. Mas é no meio da família que nós aprendemos a conviver com essas diferenças. Então, são situações que acontecem na família que podem ajudar vocês a lidarem com o mundo fora da família de vocês, fora de casa. Então, essa lição ela vai trazer o papel de cada um na família. Na Bíblia, nós temos bem clara os exemplos de cada indivíduo nessa família, né? Pai, mãe, filhos. Em textos como Efésios 5, 21 até 6, 4, Colossenses 3, 18 a 21 e 1 Pedro 3, de 1 a 7. Nós temos, então, o papel do homem, o papel da mulher, o papel de pais, o papel de filhos. Agora vamos passar para cada um. Qual seria, então, o papel do homem? O papel do marido é amar a mulher, conforme Colossenses 3, 19. E em Efésios 5, nós temos que esse amor é como amar o seu próprio corpo e o compara ao amor de Cristo por sua igreja, a ponto de se entregar por ela. Então, quem ama não mata, não agride, não maltrata, diferente de muitos exemplos que nós vemos na TV. Então, a missão dele é cuidar, alimentar e sustentar a família. Esse é o papel, então, do homem no lar. Nós temos, então, o papel da mulher em seguida. Nós temos vários textos que falam sobre o papel da mulher, apresentando palavras como submissão, como sujeição. Mas essa sujeição da mulher ao marido não se deve ao reconhecimento de que ele é, no caso, se deve porque ele é o... desculpa, gente. A sujeição da mulher ao marido se deve ao reconhecimento de que ele é o cabeça do lar, como está em Efésios 5, 23. E de Deus, que deu a ele a autoridade sobre ela. Mas isso não quer dizer tratar a mulher como capacho. É como uma ajudante e tirar o peso dela de tirar a decisão final dos assuntos. Claro que nós podemos dar a nossa opinião e ele vai levar em conta isso, tá? Isso, então, não significa que ele seja, que nós sejamos inferiores ao marido, e também não quer dizer que a gente tenha o direito de estar acima dele, tá? Quando Deus nos criou, nos fez idônea e capacitada, ou seja, a gente é aquela pessoa que tem a personalidade, as capacidades complementares ao marido. Então, se ele é bom com lidar com contas, a gente talvez tenha mais facilidades com coisas mais lógicas. Se nós somos mais criativas, talvez ele pense mais mas seja mais pé no chão. Então, são coisas que um é bom e o outro é melhor em outra coisa. E o papel dos pais? Em Efésios 6, 4, lemos que disciplinar os filhos com amor e sabedoria é o papel dos pais. Deus deixou aos pais a tarefa de criar os filhos no temor do Senhor. Então, é o papel dos pais iniciar as crianças com essa parte espiritual. Pai e mãe que têm a palavra do Senhor como guia irão cumprir esse papel de forma segura e eficaz. Então, quando nós crescermos, se tivermos uma família, é nosso papel ensinar as crianças a contar historinhas sobre Bíblia desde cedo, levar elas na igreja, no culto. Claro que muito novas elas vão acabar ficando no berçário e tal, mas é papel dos pais fazer essa introdução à Bíblia para as crianças. Qual é o papel dos filhos? Obediência e honra aos pais é o papel dos filhos no lar. Tanto é que é o primeiro mandamento com promessa, já em Êxodo isso. A Bíblia registra que esse é o primeiro mandamento com promessa em Efésios 6, 1 a 3 e Êxodo 20 também, tá? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, no caso. Então, se quer viver muito,
Se quer ser bem-sucedida, honre seus pais e lhes obedeça. Eles têm sabedoria para isso. Claro, se vocês por acaso têm pais que não são da igreja e que eles estão mandando vocês fazerem uma coisa que é contra os mandamentos de Deus, Deus está acima deles. Mas isso não quer dizer que vocês não devam obedecê-los para outras coisas, tá? Resumindo, então, essa primeira lição, o projeto de Deus para o bem-estar do ser humano passa pela família. Quando cada um exerce corretamente seu papel, o marido amando a esposa sendo submissa, os filhos obedecendo aos pais e os honrando, e os pais amando e educando os filhos no temor do Senhor, há a possibilidade de um êxito nesse projeto. Claro que tratando-se do ser humano, nem tudo acontece como se espera. Mesmo que uma das partes falhe, Deus, em sua infinita misericórdia, pode restaurar os relacionamentos e trazer alegria à convivência familiar. Você, mensageira, como parte desse projeto, peça ao Senhor que a ajude a cumprir da melhor maneira possível o seu papel nesse lindo quebra-cabeça chamado família. E coloque sempre diante dele a sua família, sabendo que ele trabalha pelo bem-estar dela. Exemplos eu vou dar logo em seguida. A arte de viver em família, então, é o estudo 2, que é como nós, filhas, podemos fazer para melhorar a nossa convivência em família, tá? Como eu falei para vocês, está na página 35 da revista, quem tiver a revista disponível. Eles trazem, então, que a família foi projetada por Deus para ser bênção para o ser humano. Nem sempre a convivência com os familiares é saudável e alegre. Por isso, é preciso desenvolver a arte de viver em família. Eles trazem também na introdução que, independente da família que a gente tenha, talvez a gente já tenha pensado que a família da fulana que é legal. Se eu tivesse naquela família, eu poderia fazer tal coisa que eu gosto. Ou então, a minha mãe não me deixa fazer, sei lá, assistir TV até tarde, mas a mãe da fulana me deixa. Se eu tivesse naquela família, eu poderia fazer essas coisas. Mas a gente nunca sabe se aquela outra pessoa não queria uma coisa que tem na nossa. Nenhuma família é perfeita. Por mais que a gente ache que aquela outra família seria melhor, a gente nunca sabe os problemas internos que tem naquela família. Então, quando ele traz essa figura que eu trouxe, família imperfeita, dependendo da graça de Deus para as relações familiares, tá? Nós temos, então, que Deus criou a primeira família e logo os problemas apareceram, relembrando o que a gente acabou de ver. As pessoas são pecadoras, elas são diferentes, pensam e se sentem de formas diferentes e por isso aparecem as discussões e desentendimentos. A gente precisa saber como é que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, nossa irmã lidam com as coisas para não acontecer desentendimentos, tá? Precisamos fazer a nossa parte para que a nossa família viva conforme o plano de Deus. Não adianta a gente não gostar de como a nossa mãe e nosso pai nos tratam, se a gente fica incomodando e sendo pior do que eles para eles, né? Então, tem que balancear. E a Bíblia nos mostra alguns exemplos de como é que a gente pode fazer para melhorar o clima em casa, tá? Em primeiro lugar, não seja egoísta. Quantas vezes você já brigou com a sua irmã ou com seu irmão por causa da roupa que ela queria usar? Ou com seu irmão porque ele pegou o seu celular? Ou então reclamou com seus pais porque eles compraram algo de menor qualidade do que você queria, mas era só isso que eles podiam pagar. A pessoa egoísta sempre acha que só as coisas boas podem ser para ela. Mas os outros podem viver com qualquer coisa, boa ou ruim. Se o fulano tem um celular novo, mas não é o top de linha. Não, mas eu também preciso de um celular novo e que seja o top dos top. Azar que minha mãe não tem dinheiro para comprar isso daí. Não é assim que funciona, gente.
Então, para viver bem em família, é preciso que todos estejam dispostos a dividir e colaborar. O egoísta também tem dificuldade de perdoar. Por pensar sempre em si, esquece que a outra pessoa também pode errar e fazer algo sem querer. Então, ela sempre pede desculpa e vocês têm que desculpar ela, porque ela é um ser humano, ela pode errar. Mas ai de vocês se vocês fizerem a coisa errada, ela nunca vai perdoar. Na família onde não se perdoa os erros dos outros, não pode haver alegria e boa convivência. Peça a Deus para lhe ensinar a perdoar. O segundo ponto, então, que eles trazem é seja sincera e verdadeira, tá? Lembra-se da família de José? Então, é uma história que a gente lê em Gênesis, tá? O que aconteceu com essa família? O pai de José gostava muito mais de José do que dos irmãos, e isso causava inveja neles, ao ponto de que eles pegaram José uma hora, que se irritaram com ele, e venderam eles como escravo, e falaram para o pai deles que, sei lá, ele tinha se acidentado e morreu. E essa mentira acabou corroendo eles. E então ficava aquela coisa de eles não podiam contar para o pai que na real tinham vendido o irmão, mas também não sabiam se o irmão ainda estava vivo. E isso causou muito sofrimento tanto para quem mentiu quanto para quem recebeu a mentira. Uma família que tem pessoas mentirosas nunca pode ter boa convivência. Sempre vai ter um sentimento de culpa do mentiroso e o medo de ser descoberto. A verdade sempre é a melhor opção, mesmo que traga alguma consequência. Claro que a gente não precisa ser também, dar umas patadas assim do nada, né? A gente vai prezar pela qualidade do nosso conviver. Não precisa dizer, por exemplo, na cara de uma pessoa que ela é feia, tá? Vamos saber medir as coisas. Também vocês não vão mentir que ela é bonita, só fica quietinho, tipo, né? Não precisa falar tudo. Terceiro ponto, então, seja obediente. Sempre tive dificuldade de ser obediente em todas as situações, tá? Não é dificuldade só de vocês. Mas ela traz recompensas. Abraão, por exemplo, é o nosso exemplo bíblico de que ele mesmo muito velho, obedecendo a Deus, ele esperou e teve um filho mesmo já sendo extremamente velho. E ainda esse filho foi prometido a ele que seria o pai de muitas pessoas. Digamos assim que a herança a descendência dele seria muito numerosa. A família pode não necessariamente ter pessoas do mesmo sangue, mas ela é ou deveria ser composta por pessoas de mesmos valores e princípios. Então, pode ter gente adotada, pode ter gente agregada, vocês podem, sei lá, vocês podem ajudar a cuidar de uma pessoa do vizinho, o filho do vizinho, sei lá, e acaba virando família. Não esqueça que seus pais sempre querem o melhor para você, tá? E, por último, haja com respeito. Nós temos aqui, então, o exemplo de Timóteo, tá? Timóteo, ele não tinha uma família perfeita. Nós sabemos que ele era ensinado por sua avó e sua mãe. A gente não sabe de nenhum exemplo de figura masculina da família dele. Até podia tá com ele, eu não sei se morreu, não sei se simplesmente não era cristão, tá? Mas quem ensinou sobre a Bíblia para ele foi a avó e a mãe. Timóteo respeitava tanto as pessoas de sua casa quanto a palavra de Deus. Timóteo aprendeu ao longo da vida a escutar os mais velhos, e por causa disso, os mais velhos gostavam de Timóteo, e na sua vontade de aprender com a experiência deles, tá? Então, quando você é respeitada, também. Quando você respeita, também é respeitada. Desculpa, misturei. Então, como lição aqui para o final do nosso estudo, problemas familiares existem desde que a família existe. Não importa a família dos outros, importa a sua, tá? Você sabe que na sua família há problemas. O importante é que tenha amor
e que Deus esteja presente. Então, algumas perguntas que sempre tem no final da revista. Claro que como a gente está gravando essa lição, vai ficar só para vocês pensarem. Se por acaso ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois. Mas por enquanto eu vou deixar para vocês pensarem sobre essas 6 perguntinhas, tá? Eu vou ler rapidinho. Número 1. Na opinião de vocês, o que acontece quando cada peça do quebra-cabeça de uma família não se encaixa no seu lugar correto, mas quer ocupar um espaço que não é seu? 2. Faça uma autoanálise. Então, tipo, vocês mesmos analisem a atitude de vocês. O que você pode fazer para cumprir melhor seu papel dentro da família? Então, no caso de vocês como filhas. 3. Como uma família pode glorificar a Deus? 4. Entre as dicas que a autora dá para conviver em paz, qual é a mais difícil e qual é a mais fácil? Então, não ser egoísta, respeitar, ser sincera. Qual dessas é mais difícil e qual é mais fácil para vocês? 5. Viver em família pode ser difícil às vezes. O que você pode fazer para que a convivência com sua família se torne mais fácil? Então, coisas que vocês podem fazer, sei lá, vocês incomodam muito a mãe de vocês por não fazer as tarefas. Ela está sempre sobrecarregada. Vai lá e ajuda, por exemplo, tá? 6. Qual a maior motivação para viver em paz em família? Tranquilidade, na minha opinião, tá? Mas vocês têm essas 6 perguntas para vocês pensarem. Não precisa necessariamente me mandar, mas se vocês quiserem compartilhar, não tem problema, tá? E também, se vocês ficaram com alguma dúvida desse estudo, vocês podem me mandar um WhatsApp que eu tento responder. Se for a mesma dúvida para muitas pessoas, eu vou tentar fazer um outro vídeo ou um outro estudo com isso, tá? É isso, então. Lembrando que esse é referente ao sábado que passou, dia. Que dia que foi? Esqueci agora. Se eu não me engano, foi dia 14. Deixa eu ver aqui no calendário. Esse é o estudo referente ao dia 15, tá? Depois eu vou fazer o estudo agora do dia 22. Era isso, gente. E agora eu tenho que parar de gravar.